Paulo e os seus irmãos ali, os apóstolos, e aqueles que constituíam a base da igreja, eles sofriam situações tão adversas. Olha que ele foi apedrejado, ele foi tão apedrejado que as pessoas que apedrejaram ele chegaram à ideia seguinte: não, agora no mínimo ele está morto. No mínimo ele está morto. Que tipo de pedra? Olha o verso 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a quem? E arrastaram, cuidando que o quê? Bom, que tipo de afronta física com essas pedras Paulo sofreu, ao ponto que eles olharam para ele e falaram assim: no mínimo está morto. Arrastaram para fora da cidade. Vamos tentar imaginar a integridade física de Paulo. Como é que estava a condição física de Paulo? Ele não levou uma paulada, ele não levou um soco, ele levou chuvas de pedra. Você acha que foi brita? Pedacinho de tijolo de barro? O que será? Que foi suficiente para jogar sobre o corpo dele, para que a dedução de quem fez isso falasse assim: isso não restou mais nada. Outra pessoa sofreu também coisas assim, foi o jovem Estevão, lá no começo do livro de Atos, ali no capítulo de número 6, 7, ali você vai ver o desenrolar de uma situação em que ele, pregando a palavra, ele é arrastado por estas pessoas e também é apedrejado. Só que ali, ele realmente morreu. Que tipo de situação é essa? Que tipo de tribulação é essa? Tribulação que fez a cabeça de João Batista estar em cima de uma bandeja. Tribulação é essa que fez os apóstolos apanharem sempre que eram pegos. E aqui, Paulo é julgado por eles como uma pessoa que agora morreu. Aí o verso 20 do capítulo 14 diz assim: mas, rodeando os discípulos, ele levantou-se e fez o quê? Entrou na cidade. Quando eu olho o texto, eu imagino Paulo levando as pedradas, arrastaram ele para fora e jogaram. Aí na hora que os discípulos rodearam ele, já levantou e já entrou para dentro da cidade. Atordoado, ferido. E não foi só essa vez. A gente poderia aqui relatar, o próprio Paulo relata. Indo pregar o evangelho, barco afunda uma vez, 2 vezes. Eu já disse aqui, os crentes Nutella de hoje, se a coisa dá errada, começa a não dar do jeito, ele já pensa assim: Deus não está no negócio. Existe uma mente mística, que é quase um tarô gospel, que imagina o seguinte, pensa o seguinte: não, se der certo é porque é de Deus, se der errado porque não era de Deus. Já viu isso? Você imagina se Paulo pensasse assim: não, eu vou pegar esse barco, se for de Deus chegar lá, esse barco vai chegar lá, o barco afunda no meio do caminho. Você fala assim: não, se for de Deus eu pregar nessa cidade, eu não vou apanhar. O que movia Paulo era a convicção do seu chamado. Ele dizia Paulo, ele sempre se chamava Paulo, apóstolo conforme a vontade do Senhor Jesus. Ele tinha certeza disso. E por isso, ele tinha uma vida recheada de tribulações, provações e adversidades. Ele não tinha paz na vida dele. Ele não poderia fazer que nem eu e você mais, de sair de uma cidade caminhando tranquilamente a outra, de poder ter o seu trabalho, ter a sua vida rotineira. Não, era um homem atribulado. Judeus o perseguia, Roma o perseguia, falsos cristãos, falsos crentes o perseguia. Isso eu estou falando só de Paulo, isso sem contar
Tiago e os outros demais irmãos que ali pregavam, João, e aí vai. Todos os irmãos que sofreram tanta adversidade, e não foram, irmãos, adversidades rasas. O conflito deles não é porque eles tinham um emprego ruim. O conflito deles não é porque eles estavam recebendo mal aonde trabalhavam. O conflito deles não é porque eles não tinham um bom carro. O conflito que eles viviam não é porque eles moravam de aluguel. O conflito que eles viviam não é porque eles não tinham dinheiro. O conflito que eles viviam não é porque eles chegaram numa meia-idade da vida, como muitos crentes estão frustrados porque não alcançaram metade dos sonhos que desejaram. Não era esse o conflito deles. O conflito que eles viviam era que todos os dias eles estavam em risco eminente de vida. E o problema não é porque ele queria proteger e guardar a própria vida. O problema é que ele sabia, as palavras de Paulo para a igreja eram o seguinte: olha, eu desejo estar com Cristo, mas também sei a necessidade de ainda estar convosco. E ele sabia que a vontade dele maior era estar com Cristo, mas que ele precisava lutar ainda, porque tinha muito que pregar. E esse era o conflito. Eles estavam sendo perseguidos, massacrados, mortos, arrastados, degolados, como Paulo, apedrejados, e precisavam lutar pela vida, não para guardar a sua própria vida, é porque existia lugares e pessoas que precisavam ouvir o evangelho, e para isso eles contavam estar vivos ainda, para poder pregar a mais pessoas. Você entende que esse era o conflito de vida apostólica? Paulo chega a dizer, irmãos, que realmente era muito difícil. Ele chega a dizer: olha, eu já orei a Deus 3 vezes, porque ele já não suportava mais os agentes de Satanás virem espancar ele. Ele dizia: já não suportando isso mais, eu orei a Deus, e Deus disse para ele assim: tudo bem, a partir de agora, você não vai ter uma vida difícil mais não. Ô Paulo, obrigado, você orou a mim, e eu me levantei do meu trono agora, e eu decidi que através desta oração sua, dessa lágrima sua, a partir de agora você não vai ter mais dificuldade na vida, porque eu cheguei. Foi isso que ele disse para Paulo? O que ele disse para Paulo? A minha graça te basta.